Boa noite, Igreja Batista Alicerce. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou a Adriana. Hoje eu tenho o prazer e a alegria de compartilhar um pouquinho com você daquilo que está no meu coração, mas principalmente a respeito daquilo que está na palavra do Senhor. Como é bom nós iniciarmos a nossa semana, no rendendo a nossa vida, compartilhando da nossa vida uns com os outros, não é verdade? E isso é ser igreja, isso é ser comunidade. E é precioso quando a gente vem para esta casa, quando a gente estabelece a nossa vida firmada aqui, sabe por quê? Porque existe presença de Deus na comunhão uns com os outros. Existe presença de Deus quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que outra pessoa seja parte de nós e nós passamos a ser parte da vida de outra pessoa. O Senhor usa uns aos outros para que a vontade dEle, a presença dEle seja estabelecida na nossa vida. E é por isso que nós viemos aqui, por isso que nós construímos igreja, é por isso que a gente se dispõe a caminhar junto uns com os outros, porque nós cremos que na comunhão dos santos existe liberdade da presença de Deus. Amém? Você crê nisso? Gente, hoje eu preciso de vocês comigo. Vocês creem nisso? Então vamos juntos. Nós estamos numa série que tem sido extremamente profunda, edificante. Nós começamos na semana passada. O nome da série é Eleva os Meus Olhos. Eleva os Olhos. Salmos que curam a alma. Semana passada a gente ouviu um pouquinho do pastor Marcos ministrando aos nossos corações. Ele trouxe luz a algumas questões da alma, características que se tornam impregnadas em nós quando nós não somos curados. E então ele trouxe luz a essas questões. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho para vocês a respeito da esperança encontrada diante da dor. E quando nós pensamos no nome da série, quando nós falamos eleva os olhos, nós queremos comunicar que existe um lugar de esperança, que nós podemos olhar, que não é sobre o aqui, o agora ou as circunstâncias, mas é sobre o autor e consumador da nossa fé. Porque em Jesus está o nosso socorro, amém? Em Jesus nós podemos ter as nossas emoções curadas, em Jesus nós podemos ter a nossa vida estabelecida em um lugar onde verdadeiramente nós poderemos caminhar, a despeito das circunstâncias, a despeito daquilo que nos fere, a despeito daquilo que um dia já foi um lamento, uma dor da frustração, a despeito daquilo que hoje nos cansa, nos exaure, nós podemos estar estabelecidos em um lugar onde o nosso olhar está firme no Senhor, onde essas coisas fazem parte, mas elas não tiram o nosso olhar de Deus. Então é sobre isso, essa série, é sobre isso que nós queremos compartilhar. E hoje nós vamos meditar um pouquinho no Salmo 42. Abre aí a sua Bíblia, Salmo 42. Abre mesmo a Bíblia, porque a gente vai se debruçar a respeito dos versículos. Mas fica de pé, porque nós vamos ler juntos o texto. O texto está projetado aqui, vai ser projetado, e nós vamos ler juntos. A gente vai ler do 1 ao 11, então a gente precisa continuar aí, ó, até o final, tá bom? Não começa e cai não, vamos todo mundo junto. Vamos lá, versículo 1. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dEle? Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar.
Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor, e à noite entoo os seus cânticos, e faço orações ao Deus que me dá a vida. Clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Amém? Pode se assentar. Hoje vamos compartilhar um pouquinho sobre esse salmo. E o título da mensagem de hoje é Ainda o louvarei. Ainda o louvarei. Esse é um salmo de lamento. E todos nós já passamos ou estamos passando por alguma crise emocional. Todos nós, em algum momento, temos a nossa alma abatida também. Todos nós, em algum momento, nos cansamos, passamos por um momento de luto, uma hora a doença chega, uma hora a morte chega, uma hora a gente se estabelece em um lugar que nós não queríamos estar, uma hora os nossos sonhos são frustrados. E é exatamente o que acontece aqui nesse salmo, é um salmo de lamento. Mas esse salmo também declara a fé e a esperança que está firmada naquele que acredita que a dor não é o fim, de que a dor é um lugar aonde todos nós passaremos, aonde todos nós, em algum momento da nossa vida, estará com isso presente em nós, mas a dor também tem um fim. E por isso nós o louvaremos. Apesar da nossa dor, os nossos olhos olharão para Jesus. Apesar da nossa dor, apesar do nosso lamento, apesar das circunstâncias, os nossos olhos serão elevados para que então a gente olhe para Cristo e o louve. Amém? Então, quando a gente abre a Bíblia, antes de nós iniciarmos o verso primeiro, abre aí, pode estar com a Bíblia aberta, né? Falei para ficar com a Bíblia aberta. Aí do lado do número, gente, 42, o que está escrito na sua Bíblia? Antes do versículo 1. Tem alguma coisa escrita aí? Tem, não tem? Ao regente do coral, salmo dos descendentes de Corá. Tem escrito isso aí na sua Bíblia? Tem escrito. Né, gente? Tem escrito, não tem, gente? Tem. Como eu falei, participem junto comigo, gente. Hoje eu preciso de vocês. Esse é um salmo escrito para os descendentes de Corá, e aqui é algo muito significativo para nós. O texto não começa no versículo 1. O texto começa exatamente com essa informação. E por que ela é uma informação importante? Os descendentes de Corá eram filhos de Corá, que a história de Corá está lá em Números 17, anota aí para você ler depois. Números 17 vai relatar a história de Corá. Corá era um levita. Corá era um adorador. Só que em um determinado momento da sua vida, ele se revoltou contra a sua liderança, ele se revoltou contra Moisés e Arão no deserto. E lá em Números 17 conta que Deus se revolta com a ira dele, e então a terra se abre e Corá é engolido pela terra. Ele é retirado do meio da terra. Deus o leva. Ele deixa de ser um adorador para se tornar alguém rebelde. Mas a palavra de Deus fala, o Salmo 42 nos mostra que a sua descendência permanece. Então a descendência de Corá, a descendência desse adorador que se rebelou contra Deus, a descendência desse levita que foi expulso da terra, sobrevive. E então eles também se tornam adoradores. Eles se tornam levitas na casa de Deus. E o salmo é exatamente sobre eles. Esses adoradores, o descendente deste ser, Corá, clamando pela presença de Deus na sua vida. Deixa eu te falar a primeira coisa nessa noite. O seu passado não determina o seu futuro.
O seu passado não determina o seu futuro. Talvez os seus pais, os seus avós, talvez ninguém na sua casa conheça Jesus. Mas Jesus sempre pode transformar a nossa vida. A partir da sua vida, a sua descendência pode se tornar também uma descendência adoradora. A partir da sua vida, o Senhor pode usar sim tudo aquilo que vem posterior, mas aquilo que já passou, o Senhor não usa mais. Porque os descendentes de Corá, eles não tiveram o mesmo destino que o pai. Os descendentes de Corá estão aqui em dor, em lamento, mas clamando: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Eles saíram de um lugar de rebelião para um lugar de rendição. E é exatamente isso que a nossa vida também precisa viver. Este lugar de encontro, de rendição com a presença de Deus. Mas vamos lá. Aí a gente entra no primeiro versículo aí, já a gente vai ler, mas o que eu quero compartilhar é que todos nós, em algum momento da nossa vida, vai passar por dor. Sabe por quê? E aí eu disse que essa informação era muito importante, né? A respeito de Corá, da descendência dele. Eles eram adoradores, e o fato deles serem adoradores não os impediu de estarem vivendo um momento de lamento. O fato deles conhecerem a Deus não os impedia de sofrer. O fato deles conhecerem a Jesus e adorarem a Deus não os impedia deles falarem dia e noite: as lágrimas são os meus alimentos. O fato de nós conhecermos a Jesus não vai nos privar da dor. O fato de nós conhecermos a Jesus não vai nos privar de um dia nós sermos traídos. O fato de nós conhecermos a Deus, sermos adoradores, não nos priva do lamento. Esse tempo chega, e chega para todos nós. Talvez se você está aqui hoje pela primeira vez, está ouvindo de Jesus, no seu primeiro encontro, já está ouvindo: meu Deus, eu pensei que seguir a Jesus iria me privar de tudo. Não vai, não vai, não caia no engano deste evangelho barato. Em algum momento, nós sentiremos dor. Mas a diferença está para onde os nossos olhos estarão voltados quando este dia chegar. Onde os nossos olhos estarão firmados quando o momento do luto chegar. Onde os nossos olhos estarão estabelecidos quando a dor, quando o engano, quando literalmente a falta de esperança nos alcançar. Jesus nunca garantiu que nós não passaríamos aflições, mas em todo o tempo Ele garante que quando nós passarmos por aflições, Ele estará conosco. Quando nós passarmos por momentos de dificuldade, Ele mesmo irá segurar nas nossas mãos. Quando nós estivermos nos sentindo sozinhos, Ele será a presença viva. Quando nós estivermos precisando de cura, Ele será a nossa cura. Ele nos garante que sempre estaria conosco, ainda que os dias sejam bons, ou então quando os dias forem maus também, Ele estará conosco. Você crê nisso? Mas olha só, lá no versículo 1, ele vai falar assim: como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Verso 2, tenho sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei estar na presença dEle? O salmista, mesmo em meio à dor, ele fala: a minha alma tem sede de ti. E hoje eu tenho um ponto para compartilhar com você nessa mensagem. Um ponto que eu gostaria que você gravasse no seu coração, que você anotasse, para que isso seja parte da sua semana, para que isso seja verdade nos seus dias. E este ponto é: a esperança da alma abatida é a presença de Deus. A esperança da alma abatida é a presença de Deus. O salmista, aqui no verso 1 e no verso 2, ele compara a sede que ele tem por Deus com a corça. A corça é um animal que tem a pele totalmente sensível. E a pele dela é tão sensível que ela fica cheia de rachaduras se ela não encontrar a água. Então, por isso, ela consegue encontrar água, o olfato dela consegue encontrar água a quilômetros de distância, porque o corpo dela precisa dessa água, porque senão a pele dela, ela não vai conseguir viver, porque a pele dela vai rachar todinha, de tão sensível que a pele dela é. Então, a água para a corça significa a cura dela.
A água também para a corça significa a segurança dela, sabe por quê? A corça, ela libera um olfato, ou ela libera um odor que facilita ela ser farejada pelos predadores. O cheiro que emana dela é tão forte que os predadores facilmente a encontram. Então, ela precisa da água para se limpar e esse odor diminuir, então, ela não ser uma presa fácil. Então, a água para a corça também significa a segurança. Então, a água para a corça é a sua cura, a água para a corça é a sua segurança. E a água também para a corça é a sua sobrevivência, porque ela é um animal que sente muita sede. E o salmista compara exatamente a presença de Deus para nós, para ele, a sede dele, exatamente como a corça necessita da água. Assim como a água é vital para a corça, a presença de Deus é vital para nós. Assim como a corça precisa da água para ser curada, nós precisamos da presença de Deus para sermos curados. Assim como a corça precisa da água para então que haja segurança sobre ela, nós precisamos da presença de Deus para que essa presença seja a nossa segurança. A presença de Deus é vital para mim e para você. E é exatamente por isso que ela é a esperança da nossa alma abatida. Toda dor, preste atenção nisso, toda dor, ela vai buscar por um alívio. No caso da corça, ela busca a água, para que a água seja esse alívio a ela. Toda dor vai buscar uma saída, um escape, uma solução. O nosso corpo vai clamar por algo. E aqui está a diferença que o salmista aponta para nós. Ele fala, assim como a corça, eu preciso dessa água. A minha alma está doente, eu estou abatido, mas eu preciso do refrigério que esta presença de Deus gera sobre mim. Eu preciso do refrigério que a presença de Deus garante que eu teria. Eu preciso deste refrigério. Toda dor vai buscar um alívio. Nosso principal desafio como discípulos do Senhor, como verdadeiros cristãos, é buscar este alívio no lugar certo. Porque olha só o que está escrito lá em Jeremias, anota aí, Jeremias 2, verso 13. Jeremias 2, verso 13. Pois diz assim, pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter cisternas rachadas que não podem reter água. Jesus é a fonte de água viva. Ele fala, abandonaram a mim a fonte de água viva. Jesus é a fonte de água viva. E ele fala, além de terem me abandonado, que sou a fonte de água viva, começaram a cavar para si cisternas rachadas. Sabe o que é uma cisterna rachada, gente? Algo que não retém. A cisterna rachada não retém a água. Ela apenas traz um alívio, sabe? Fica a água ali um pouquinho, mas daqui a pouco a água vaza. É exatamente isso que nós fazemos quando nós buscamos soluções que não estão no Senhor para a nossa dor. Nós começamos a cavar cisternas rachadas. E muitos de nós fazemos isso. A gente, quando está com uma dor latente, de novo, a alma vai buscar um alívio. E aí a gente busca esse alívio. Na Netflix, já pensou, gente? Está doendo tanto que você finge que nada está acontecendo, liga a sua série, o seu filme, e aí, começa o outro, e vai um atrás do outro. A gente começa a cavar cisternas rachadas através dos nossos vícios. A gente acha que aquilo vai ser uma saída, vai ser um escape para a dor. A gente coloca cisternas rachadas no ativismo. A gente acha que se a gente fizer muito, a gente vai sentir pouco. A gente começa a achar soluções temporárias. Deixa eu te falar, nada disso resolve. Porque a cisterna rachada não retém água. Talvez vai ser alívio para a sua vida por um tempo. Mas apenas a presença de Deus é alívio eterno. Apenas a presença de Deus é cura real.
Apenas a fonte inesgotável de água viva vai trazer para mim e para você aquilo que verdadeiramente a nossa alma precisa. Nós precisamos parar, igreja, preste atenção nisso. Nós precisamos parar de cavar cisternas rachadas. Nós precisamos parar de ficar tentando achar solução na força do nosso braço para aquilo que apenas está em Jesus solucionar. Nós precisamos parar para encontrar a presença real de Jesus. Não existe nada que nós possamos fazer que Cristo já não tenha feito por nós. A presença de Jesus é absolutamente tudo o que a nossa alma deseja. E mais do que isso, é tudo o que a nossa alma precisa. Com isso, eu não quero que você pense ou entenda que eu estou aqui falando que se você tem uma doença emocional, você não tenha que procurar a sua ajuda médica. Muito pelo contrário. O que eu estou te falando é que a presença de Deus, ela precisa ser a fonte. A presença de Deus precisa ser o seu lugar, que você não sai dele. Você não pode trocar uma coisa por outra. Teve um tempo da minha vida em que eu precisei de uma ajuda especializada. Teve um tempo em que minha alma adoeceu. Teve um tempo em que eu já não estava mais conseguindo sozinha. As crises de ansiedade se tornaram cada vez mais frequentes. Aos poucos se tornaram crises de pânico. Eu não conseguia mais controlar o meu corpo, a minha mente. Aquilo que antes era totalmente natural para mim, eu já não tinha mais forças para fazer. Então, sim, eu precisei de ajuda. Fiz muita terapia. Entrei com medicamentos. Fiquei um bom tempo nisso. Mas em momento algum, eu abandonei a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor continuava sendo a minha fonte de água viva. Eu lembro que nesse tempo eu acordava todos os dias bem cedo. E eu ia para a minha varanda, eu morava numa casa que tinha muitas plantinhas. Eu moro num apartamento, ainda tem plantas. Mas a minha casa tinha muito mais plantas. E eu acordava, ficava lá observando as minhas plantas no sol. E eu abria minha Bíblia em Salmos e todos os dias essa palavra me alimentava. Todos os dias o Senhor renovava a minha alma. Todos os dias jorrava sobre mim presença de Deus. Porque a presença de Deus é isso, ela jorra, é água viva. Ela sacia a nossa sede. Nós não podemos trocar essa presença por nada. Nós não podemos achar que outra coisa vai substituir a presença de Deus na nossa vida. O salmista está aqui falando, a minha alma tem sede de ti. Assim como a corça precisa da água para viver, a minha alma precisa de Deus. Queridos, nós precisamos do Senhor para sobreviver. Sem Ele, os buracos vão ficando mais fundo. Nós precisamos do Senhor. Olha só o que Tim Keller fala. Se Deus é tudo o que você tem, então você tem tudo o que precisa. Nós temos tudo o que precisamos no Senhor. Ele só precisa ser realmente tudo o que nós desejamos. Mas o verso continua, o texto continua. E lá no versículo 3 e 4 ele diz assim, dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento. Enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento. É isso que o salmista está aqui falando. E por que, gente, será que esse povo estava sofrendo tanto? Meu Deus do céu, por que existia tanta dor, tanto lamento no coração aqui do salmista? Os historiadores vão falar que é porque esses salmistas, eles estavam vivendo a época do exílio babilônico, então eles estavam impedidos de estar na casa de Deus.
Eles foram retirados do templo, obrigados a deixar de adorar o Senhor, obrigados a sair daquilo que representava a presença de Deus na vida deles. E então, por serem obrigados, eles foram exilados. E então aqui existe um lamento, existe uma saudade. Eles sentiam saudade de quando eles podiam adorar na casa de Deus. Eles sentiam saudade de estar no meio da presença de Deus. Mas aqui eles estavam impedidos de viver tudo isso. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes nós entramos no exílio da presença de Deus por conta própria? Quantas vezes nós nos afastamos da presença de Deus por conta própria? No caso deles, eles foram impedidos. Mas no nosso caso, quantas vezes isso é uma escolha nossa? O que nos impede de estar na presença de Deus? Eles sentiam saudade daquilo que antes era totalmente comum para eles. Eles sentiam saudade daquilo que antes eles faziam livremente o tempo inteiro e agora eles já não podiam mais. E muitas vezes nós escolhemos esse caminho de distanciamento do Senhor por nós mesmos, sem que nada nos impeça. Nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de orar, nós deixamos de jejuar, nós deixamos de ter descanso, contemplação, nós deixamos por conta própria de buscar a presença do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, é impossível nós nos relacionarmos com Deus se nós não tivermos disciplina para buscar essa presença. Ler a palavra de Deus, orar ao Senhor, jejuar, ter tempo de comunhão com o seu Deus, é a forma de nós conhecermos, literalmente conhecermos ao Senhor. A Bíblia, gente, deixa eu te contar uma coisa, a Bíblia é a forma que o Senhor escolheu se revelar a mim e a você. Talvez você tenha vindo aqui até essa noite querendo escutar uma revelação sobrenatural. Talvez você tenha vindo aqui essa noite pensando que eu iria te falar algo muito novo. E eu estou aqui te falando, você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. Você precisa ter tempo de comunhão com o Senhor, porque sem isso é impossível nós vivermos a presença santa do nosso Deus. Nós estamos buscando tanto os movimentos, nós estamos buscando tanto o extraordinário, nós estamos buscando tanto avivamento, manifestação dos dons, nós estamos buscando tantas essas coisas, que nós estamos esquecendo do básico. Nós nunca viveremos sobrenatural se nós não tivermos uma vida ordinária com o Senhor. Se nós não tivermos disciplina, para que então nós tenhamos constância na nossa vida espiritual. Aqui, o salmista estava exilado. Ele não podia ter acesso à presença de Deus e por causa disso, a alma dele estava entristecida. Por causa disso, ele fala dia e noite, a lágrima é o meu alimento. Porque ele não tinha acesso à presença de Deus, mas você tem acesso à presença do Pai. O que te impede de buscar? O que te impede de gerar sede no seu coração? E isso, gente, mexe com a minha alma de uma forma, sabe por quê? Nós vivemos em uma era, em uma geração, inclusive em uma nação, onde nós podemos ter tanto acesso. A gente olha para a mesa dos achados e perdidos e tem Bíblias e Bíblias e Bíblias lá. Enquanto existem pessoas, existem países, que as pessoas não conseguem ter acesso à palavra de Deus. Algo que para nós é tão comum, algo que para nós se tornou até banal, de certa forma. Nós não valorizamos. Deixa eu te falar, não espere perder para chorar por esta presença. Não espere ser exilado para clamar pela presença de Deus. Não espere a sua alma estar exilada, presa, impedida,
para que então exista clamor na sua alma. O salmista fala: ei, eu só choro, só existe dor na minha alma, existe uma saudade daquilo que eu tinha e eu não posso ter mais. Mas existe um espaço para mim e para você de adoração ao nosso Deus e que nós precisamos, nós devemos nos posicionar para viver isso diariamente. Cristo não morreu por mim e por você para que nós buscássemos Ele apenas uma vez na semana. O Senhor não morreu por mim e por você para que nós vivêssemos a presença dEle apenas em dias especiais, igreja. Apenas quando os grandes movimentos vierem. Eu oro muito para que a gente seja parte de um grande avivamento. Eu oro muito para que haja um derramar sobrenatural da presença de Deus. Eu oro muito para que a gente veja dons, milagres, prodígios por onde nós passarmos. Mas isso nunca vai acontecer quando nós não estivermos disciplinadamente buscando ao Senhor. Só existe transbordar quando existir um enchimento real. Nós precisamos desejar essa presença mais do que todas as coisas na nossa vida. Permaneça, permaneça. Olha só o que Charles Spurgeon fala: quando não posso ver a mão de Deus, então eu confio no seu coração. Nós confiamos no coração de Deus porque nós conhecemos a Ele. Como você vai confiar em alguém que você não conhece, não se relaciona? Nós precisamos buscar ao Senhor para que essa presença de fato seja a nossa esperança, a esperança para a nossa alma. E lá no verso 5, e depois ele repete no verso 11, a mesma frase, ele diz assim: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que você está tão triste? Espere em Deus, ainda o louvarei, meu Salvador. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Espere em Deus, ainda o louvarei. E aqui, quando ele pergunta por que você está tão abatida, ó minha alma, ele não tem uma resposta imediata. Mas ele declara: ainda vou louvá-lo. Mesmo sem resposta, ele declara que ainda vai louvar ao Senhor. Talvez eu nunca vou ter, ou você nunca terá uma resposta para a dor da sua alma. Talvez você nunca vai ter uma resposta para o seu lamento, para a circunstância que você está passando ou que um dia passou. Talvez você vai nunca ter uma resposta para situações que te afligem. Mas isso é caminhar por fé. Eu ainda vou louvá-lo. Não importam as circunstâncias, eu ainda irei louvá-lo. A declaração do salmista que ainda irei louvá-lo simboliza uma fé que não está firmada no aqui e no agora. Simboliza uma fé que enxerga muito, muito, muito além daquilo que ele está vivendo e passando. E sabe por que esse salmista consegue ter esse tipo de fé? Porque ele conhecia o Deus dele. Ele adorava este Deus. Ele habitava na casa do Pai. Só experimenta esse tipo de fé. Só vive a realidade de conseguir de fato olhar além das circunstâncias. Aqueles que conhecem ao Senhor e bebem diretamente da fonte que é Ele. Lá em João 7,37 e verso 38 também diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Conhecer a Deus é isso, é saber que Ele é a fonte. Então eu recorrer a essa fonte quando a minha sede, quando a minha alma gritar. E é exatamente assim que ele começa o salmo. Lembra da corça? A minha alma tem sede de ti. E aqui Jesus fala: vem a mim e beba. Vem a mim e beba.
Encontrar em Jesus a esperança que a nossa alma necessita é vir a Ele beber. É saber que essa fonte está disponível. Não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho do seu lamento, essa fonte está disponível para mim, para você. Para resumir essa mensagem, tenho 3 pontos aí para você. A dor, ela vai gerar uma sede. Toda dor vai gerar uma sede em você. Como você vai saciar essa sede é que vai fazer toda a diferença. Toda dor vai buscar por um alívio. Conecte esse alívio na fonte verdadeira que é o Senhor. Essa sede que é gerada, ela pode nos levar até a presença de Deus. Preste atenção, ela pode nos levar até a presença de Deus. Da mesma forma que ela também pode nos afastar da presença de Deus. Mas escolha ser levado até essa presença, porque na presença de Deus existe fonte de água viva real que cura e transforma. E a presença de Deus, quando nós somos conduzidos a ela é a nossa verdadeira esperança. O Senhor nos garante essa esperança para aqui e para agora, mas o Senhor também nos garante uma esperança futura. Tem um texto lá em Malaquias, anote aí para a gente compartilhar. Malaquias é um texto messiânico. Isso significa que ele foi cumprido em Jesus Cristo. Todo o texto messiânico, ele cumpre em Jesus. Malaquias 4, verso 2 diz assim: mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará. O sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. Essa palavra se cumpre em Jesus Cristo, porque Jesus é o nosso sol da justiça. E Ele fala: em mim eu entregarei fonte de água viva que cura. E vocês que hoje choram saltarão de alegria. Então essa é a promessa que nós temos acesso hoje. Essa é a promessa que nós temos acesso na pessoa de Jesus Cristo. Mas existe também uma promessa que todos nós viveremos de forma plena quando tudo estiver consumado, que está lá em Apocalipse 21, do verso 6, que diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também já não existia mais. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono dizendo: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. Aqui é a palavra de Deus, gente. Deus habitará com eles, e nós seremos o seu povo. O próprio Deus vai estar com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Todas estas coisas, preste atenção nisso, todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse isso: escreva isto, pois o que te digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda mais: está terminado. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte de águas vivas. Eu não sei você, mas esse texto queima no meu coração. Sabe por quê? Se hoje existe dor, haverá um dia em que ela não mais haverá. Se hoje existe lamento, haverá um dia que isso já não mais haverá, porque o próprio Deus habitará plenamente no nosso meio. Essa presença de Deus nos sustentará, essa presença de Deus saciará a nossa sede. Se você crê nisso, fica de pé aí no seu lugar.
Se você quer realmente viver essa esperança que é viva, que é real no seu coração, fala: Senhor, eu preciso e eu desejo ter sede do Senhor. A minha alma precisa, Deus. A minha alma precisa, Jesus. A nossa esperança é a Tua presença. Senhor, apenas o Senhor é a nossa cura real. Apenas o Senhor, Jesus, é o nosso descanso verdadeiro. Tu és a nossa esperança. Sem Ti nós somos vazios. Somos como cisternas rachadas, vazios, Deus, secos, totalmente secos. A nossa alma precisa de Ti. Precisamos de Ti, Jesus.